temos 26 perguntas. Aula 29 do curso de Medicina Espiritual com o título Adaptação do campo de comunicação magnético na criança. Eu vou pedir para nossa irmã Elizabeth iniciar fazendo suas perguntas. Boa noite. Doutora Cristina, minha primeira pergunta é: como identificar a mediunidade em uma criança? Olha, quanto mais é evoluída uma criança, mais ela vai despertar a mediunidade sob a proteção do anjo de guarda. Porque a gente não pode confundir uma coisa, né? Uma criança perturbada não quer dizer que ela seja médium. Quer dizer que ela esteja obsediada, é diferente. As mediunidades bem assistidas são missionárias. E a criança já, com 3 anos de idade, 7 anos de idade, ela já começa a desabrochar essas habilidades. Minha segunda pergunta: como lidar com as manifestações mediúnicas na infância? Não seria recomendado. As manifestações visuais, eu acho que não tem nenhum problema desde que a criança veja o anjo de guarda, seu mentor espiritual. Mas para ver espíritos deformados é muito traumatizante. Então eu não considero também uma mediunidade, eu considero uma perseguição. Porque um espírito que vai se apresentar com uma criança deformado, então ele não é um bom espírito, né? Ele está fazendo aquilo para amedrontar aquele menino. Eu não considero isso uma mediunidade, ele está forçando essa situação. Mas a mediunidade bem guiada nas crianças é aquela que ele vê o anjo de guarda, conversa com o anjo de guarda e ele orienta ele. Ok, doutora, obrigada. Doutora, na sequência eu vou fazer a pergunta da senhora Maria da Paz. Boa noite, doutora Cristina. Quais os sinais que a criança apresenta para ter mediunidade? E como os pais devem agir com essa criança? Primeira coisa, não discriminar. Segunda coisa, evangelizar, né? Procurar aula de evangelização para evangelizar. Passar toda a segurança para aquela criança, vendo aquele fato como algo normal. Não é o que os evangélicos fazem, né? Se a criança, de repente, começa a abrochar a mediunidade, eles deslocam o diabo para ali. Então, isso agrava muito o quadro da criança, porque ela vai entrar da mediunidade, vai entrar no estado de esquizofrenia. A esquizofrenia ali é causada pelo próprio ser humano, que está impondo medo àquela criança, não está dando segurança a ela. E mais uma coisa, acho que quem não entende mediunidade deve ficar quieto, porque, por acaso, os evangélicos entendem o que é isso, estudaram o que é isso, chegaram à constatação se isso é mentira ou verdade. Os evangélicos não chegaram a constatação nenhuma, né? Eles querem julgar o fato de acordo com o Antigo Testamento que está lá. E no Antigo Testamento existem várias falhas relacionadas a esses médios. Porque se a gente for seguir o Antigo Testamento relacionado à mediunidade, todos os médios já estavam na fogueira, né? Todos eles. Ou na guilhotina. Então, o que existe ali são posicionamentos de homens que não entendiam o que era Deus e o que eram os espíritos inferiores. E todo tipo de maldade atribuído a Deus, né? Veja só. Então, quando a gente vai olhar ali, todo tipo de maldade atribuía a Deus, mas não atribuía as mistificações que eles sobreviviam ali diariamente. Então, o Novo Antigo Testamento mostra verdades, mas mostra também muitas ilusões quando é relacionado aos espíritos. Doutora, dando continuidade, eu vou pedir para nossa irmã Ana Carolina fazer as suas perguntas. Boa noite, doutora. A minha primeira pergunta é: como equilibrar o estímulo à espiritualidade com a preservação da infância, para que a mediunidade não substitua o brincar? Olha, é interessante que eu já tratei de médios com 7 anos de idade, né? Mas ali existe uma proteção muito grande do anjo de guarda. São mais mediunidades acompanhadas, para que as influências não tomem conta daquela criança. E eu já vi também muitas crianças caírem em ilusões e as mães alimentaram que era mediunidade. Não era mediunidade, era carência de pai, carência de mãe, carência de tudo. Para a gente não julgar o fato como todos são verdadeiros. Não, existem uns que não são verdadeiros, né? Existem crianças aqui no Maria Cláudia que são clarividentes, né?
Mas quando você vai perguntar, você ainda continua vendo? Não, continuo vendo, mas não. Por quê? O anjo de guarda, o mentor espiritual, deu um tempo naquela mediunidade. Quando ele estiver na adolescência, ela vai voltar. Mas naquele momento ali, 10 anos de idade, não é necessário, né? Porque ele vai começar a missão dele lá para os 15 anos. Então, por isso que eles jogam isso lá para frente, quando você tem mais maturidade e experiência. A minha segunda pergunta é: como proteger emocionalmente a criança para que ela não desenvolva medo ao perceber presenças espirituais? Olha, eu acho que o pânico quem coloca são os adultos. Porque, veja, eu estou aqui com mais de 20 crianças aqui. Eles sabem que aqui não está seu Vandir, mas pense no amor que tem por mim. Tá entendendo? Porque, na verdade, a gente não faz manifestações que leve assim medo a elas, né? E às vezes ela diz assim, quem está aí é a doutora Cristina, né? Sou eu, estou aqui. Tu já ajeitou teu juízo? Ou tu tá braba ainda? Então, essa convivência, eles vão crescendo. E vai vendo que mediunidade não é nada de medo, né? É algo equilibrado. Agora, você imagina um médico sem instrução, né? Fazer careta com a criança, né? De repente dá um grito, pelo amor de Deus. Aquele menino nunca vai querer saber, nunca, de mediunidade. Porque ele teve uma base totalmente equivocada. Obrigada, doutora. Dando sequência, a nossa irmã Michele. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Michele. Como diferenciar manifestações mediúnicas de fantasias infantis, medos noturnos, outras questões psicológicas? Para a gente poder procurar ajuda. Certo. Os medos noturnos, eles são mais problemas psicológicos, viu? Porque tem crianças aqui que têm pesadelos, mas os pesadelos não é provocado pelos espíritos. É regressão de memória de vidas passadas. E eu explico às mães, olha, ele pode ter mais de uma vez. Mas aí não é a entidade que está fazendo isso, não. Essa reencarnação aí, que ele está sonhando, ele não superou. Mas isso vai apagando com o crescimento dele. Eu acho que você tem que passar para a própria criança, né? Ensinar ela a rezar é uma defesa, tá entendendo? Evangelizar é outra defesa. Mostrar àquela criança a fé em Deus, que Deus está presente em tudo. Porque eu me lembro um fato que aconteceu em Timbaúba, que eu não gostei, sabe? Eu estava com um adolescente em tratamento, adolescente vidente, e de repente o pastor foi dizer que ela estava vendo o diabo. Pelo amor de Deus. Então eu não gostei disso. E eu disse para ela, disse, olha, vem cá, não vá na cabeça desse pastor. Por quê? A menina estava ficando perturbada. Como é que um pastor faz uma coisa dessa? E ele começou a espalhar na cidade de Timbaúba que a menina estava vendo Satanás. Tu imagina uma cidade pequena, uma criatura lá adolescente, recebendo pressão de tudo que é lado. Então a gente acolheu ela no Magali Ferraz, mostramos a ela que isso aí era uma faculdade mediúnica acompanhada de um processo obsessivo. Ela se tratou, ficou bem. Então veja, como são os pastores no interior do estado, né? Quando eles se acham perdidos, eles arriscam tudo. Eles arriscam tudo mesmo. Agora, prejudica o tratamento. Quando ele viu a menina boa, aí queria chamar a menina para a igreja dele. Veja só, eu não tenho interesse em dízimo, né? Porque pastor não gosta de ninguém, ele gosta de dinheiro. Obrigada, doutora. Minha segunda pergunta tem a ver com essa pergunta agora. Até que ponto conteúdos de medo, como filme, jogos, como a senhora falou na videoaula, aqueles jogos que o pessoal faz de tabuleiro, e histórias de terror, até que ponto esses conteúdos podem confundir a criança? E aí ela acredita ficar na dúvida entre experiências reais e fantasias. Sim, porque veja só, a projeção de filmes de terror com violência, aquilo ali é uma projeção da tela sobre a memória do meio. Ele vai sonhar com aquilo, a criança vai sonhar com aquilo. Ali não se trata de um ataque, se trata de uma projeção. Ele tirou lá da tela e jogou no campo mental. Quando ele vai dormir,
ele vai sonhar com tudo aquilo ali, achando que está numa região inferior. Ainda não está numa região inferior, mas pode um dia chegar até lá. Obrigada, doutora. Obrigado também. Na sequência, o nosso irmão Luiz Barbosa está participando conosco hoje. Faça suas perguntas, por gentileza, seu Luiz. Seu Luiz, no canto inferior da sua tela tem um símbolo do microfone. Só aperte nele para a gente poder lhe ouvir. O microfone está fechado. Vê se o senhor consegue. Vou fazer o seguinte, eu vou passar para a dona Olivanete fazer as perguntas. Ao senhor ver se consegue ativar o microfone, seu Luiz, tá certo? Porque na sequência eu convoco o senhor novamente. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. A minha primeira pergunta: como acontece a adaptação ao campo mediúnico em uma criança de 5 anos que afirma que tem um amigo que só ela vê e conversa, brinca, dizendo sempre: meu amigo já chegou, se esse caso for mediunidade? Esse amigo aí provavelmente é um espírito familiar que o assiste e que o conduzem dentro do equilíbrio. Eu não vejo nada de errado nisso, né? O que não pode, na verdade, é ser um espírito brincalhão, coisa que eu vi aqui com a criança de 7 anos de idade, que é médio vidente, que é médio clarividente e médio clareaudiente. Então, 2 espíritos se apresentou para essa criança dizendo que era seu anjo de guarda. Olha só. E ele entrou aqui no periférico, ele está comigo aqui ainda, mas está melhor. E eu perguntei a ele: olha, vem cá, como é esse anjo de guarda? Ele entrou aqui no hospital. Eu disse: doutora, ele está lá fora. Eu disse: epa, tem coisa errada. Eu disse: por que ele não entrou com você? Ele disse que não queria não. Tem coisa errada. Então, quando eu lancei o olhar para o portão, tinha 2 espíritos brincalhão lá fora, dizendo que era o anjo de guarda do menino. Quando a gente mandou a equipe lá, os 2 saíram correndo. Aí eu volto para o menino e digo assim: cadê eles? Doutora, eles foram embora. Eu disse: foi. Deixa eu dizer uma coisa a você. Olha, quando ele aparece para você, o que é que você sente? Né? Que a gente vai agora pesquisar a qualidade de fluido. Ele disse: eu me sinto mal. E ele disse que era o que seu? Ele disse que era meu anjo de guarda. Não, não é anjo de guarda. Como é que você vai sentir mal, seu anjo de guarda? Você não vai se sentir mal, né? Ele disse: é. Então, vê só, diga a ele que eu quero falar com ele, doutor Ricardo também. Ele sumiu. Então, no próxima visita que ele teve, eu deitei lá ali. Aí eu disse para ele, disse: olha, seu anjo de guarda está aqui. Agora é seu anjo de guarda. Você está sentindo como? Eu estou me sentindo calmo. Pronto. O nome do teu anjo de guarda se chama Mateus. Aqueles 2 ali são 2 espíritos brincalhão. Então, quando você conversar, converse com Mateus. Esses 2 aí eu sei que não volta mais. Então, veja, 2 espíritos adultos, pegou um médium que não tinha experiência, que era uma criança, e queria adotar esse médium como anjo de guarda dele. Então, essas coisas a gente aprende muito aqui dentro. A partir daí, a criança não viu mais, ficou tranquila, e eu pergunto ele toda quinta-feira: e aí, cadê os 2? Sumiu, doutor. E Mateus? Mateus de vez em quando aparece para mim. Tá vendo como é o mundo espiritual, como é complicado? E, doutora, minha segunda pergunta: uma criança de 1 ano que dormindo chora em desespero e demora a acordar, como se estivesse presa, essa criança está sofrendo perseguição de inimigos de encarnações anteriores? O que nós podemos fazer nesse caso para ajudar? 2 pontos aí existem. O fluido da mãe pode bloquear o timo da criança e ela não voltar. Ou essa criança está tendo um ataque obsessivo. Certo? Então, de 2 coisas, uma.
ou a mãe, a condição fluídica dela não é boa, a condição fluídica do pai não é boa, ou ela está sendo atacada. Então, para ela voltar, é preciso dar uma massagenzinha no timo e fazer um Pai Nosso que o anjo de guarda da criança traz ela de volta. Certo, doutor. Obrigada. Seu Luiz, vamos agora. Pois não. Boa noite, doutora Cristina. Eu sou Boa noite. iniciante, né? Estou aqui meio nervoso, mas é assim mesmo. As minhas perguntas são as seguintes. Quando uma criança tem sensibilidade constante de medo e os pais ignoram o filho, o que pode acontecer no futuro? A segunda. Deixa eu responder a primeira. Veja só, Luiz. A criança, quando tem pavor, o pânico, é um processo obsessivo. Praticamente o sistema nervoso dela está sendo alterado pelo obsessor. Então a gente tem que fazer a evocação e tratar o sistema nervoso da criança. Se os pais não derem ouvido a isso, a criança vai cair no remédio controlado. E isso é mais complicado. Isso tem jeito, certo? É um tratamento de curto tempo, acho que com 60 dias dá para resolver isso. Mas isso depende dos pais, viu? A segunda pergunta. Criança que vive sempre chorando, irritada e com fadiga. Depois se assusta com qualquer coisa. O que pode ser? Olha, veja o que é que está acontecendo com o comportamento dessa criança, né? Então, existem adultos também que passam muita insegurança com a criança. E, de repente, usam uma metodologia muito errada, né? Olha, não vá para ali porque a barata lhe pega. Olha, o negócio é sério. Né? Olha, não vá para ali não porque ali está escuro. Então, você está implantando a educação do medo. Essa educação do medo, isso vai mudar o estado emocional do espírito da criança. E ele vai entrar em pânico por qualquer coisa. E vai se tornar um ser inseguro pelo resto da vida, né? Inseguro em tudo. Então, essa educação do medo foi implantada na região Nordeste nos anos 50 e daí por diante, né? Que até hoje eu vejo isso aqui. As mães falar aqui para os filhos, olha, se você não se comportar, o bicho papão vai lhe pegar. Misericórdia, isso é apelado demais, viu? Então eu digo, não existe bicho papão não, criatura. Tu tem que se comportar porque tu tem que se comportar. Aí fica dizendo assim, olha, cuidado no papa-figo não, viu? Só que o menino de hoje não acredita em nada disso. E eles dizem assim, cadê o papa-figo para pegar ele? Então vocês foram da época do bicho papão, do papa-figo, do boi da cara preta, pelo amor de Deus, viu? Então vocês botando os filhos de vocês para dormir, eu vou dizer, eu não queria ouvir essa música no meu juízo, não. Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino, tem medo de carita, mas vê que história. Mas isso é sintonia para você colocar o seu filho para dormir. Olha que situação. O menino tinha pesadelo, o menino se perturbava e toda noite era o mesmo canto no ouvido do menino, né? Aí depois do boi da cara preta, aí ia rezar. Eu dizia logo, pra que reza mais? Já trouxe o boi da cara preta. Entendeu? Então, a educação do medo, ela foi implantada e tornou-se os adultos totalmente inseguros, né? Então, aquela criança que chora, a gente tem que avaliar esse aspecto da educação e pode ser também perseguições espirituais sobre a criança. Muito obrigado. Obrigado também. Dando continuidade à nossa irmã Joana, suas duas perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, crianças que sentem prazer em maltratar animais, né, pessoas, como é que os pais conseguem doutrinar essa criança? De que forma? Uma criança que tem um espírito violento. Olha, a psicopatia é uma das maiores provas que uma mãe vai enfrentar, né? Porque uma criança psicopata é impressionante. Eles vieram de mundos inferiores, né? E aquela mãe tem essa ligação. Aquelas mães que encobrem tudo, que o filho faz, né? Então aquele filho matou, ela diz que não matou, porque é filho dela. Não, ele não matou não, ele é meu filho. Aquele filho roubou e ela diz assim, não,
ele fez isso, não, ele é meu filho. Então, ela está criando um psicopata nessa existência que vai se encontrar com ela na outra. Porque ela é mãe e ela não está ali para assinar erro de filho, ela está ali para educar os erros deles. E quando ela se torna, né, uma advogada da causa errada, ela responde por isso. Então, é muito difícil você contornar uma situação como essa, porque eu vejo o seguinte, uma criança que já tem psicopatia, ela deve ser monitorada 24 horas por dia. Porque eu digo uma coisa a você, ela pode matar qualquer um. Ela não tem sentimento por animais, por inseto. Ela não tem sentimento pelo ser humano. É um espírito altamente perigoso. Independente que seja criança, é perigoso. Por quê? Eu não tenho aqui nenhuma criança psicopata, não. Nos hospitais, não. Mas quando eu tenho, eu não quero. Eu não quero porque eu sei da gravidade, entendeu? E já sei que aquela mãe sabe que a criança é psicopata, já foi diagnosticada com transtorno de psicopatia, mas o que é que acontece, né? Ela tem medo da criança e acha que a evangelização vai salvar aquele espírito. Eu digo a você que eu não acredito nisso. Porque esse é um espírito que tem um número de crimes enormes. Então, ele tem uma oportunidade de infiltração para cometer um ato de violência dentro daquele local. Então, se você deixar um bebê com uma criança dessa, a primeira coisa que ela olha é um ser indefeso, ele vai morrer agora. E ele mata. Ele mata aquele ser. Então, quando eu encontro algum caso de psicopatia nos hospitais, eu encaminho para psicologia ou psiquiatria. Eu não deixo aqui dentro. Isso é alto risco. Sabe por quê? Uma criança psicopata, ela tem um discurso tão perfeito que você acredita que é verdade. Uma criança psicopata, se uma vizinha deixar com você, entendeu, Simone? Uma criança psicopata, ela vai estudar todas as suas fraquezas, todos os seus passos. E depois, quando ela foi entregue à mãe, ela vai dizer assim, olha mãe, vou dizer uma coisa a você. Aquela sua amiga me abusou de mim, viu? Acabou com a sua vida. Pode ter certeza. Porque o discurso dela convence qualquer um. Porque eles têm a frieza no discurso. Eles são seguros no que falam. E se você não tiver uma câmera em casa, você vai ser presa. Entendeu? Você vai ser presa. Então, por isso que os hospitais não trabalham com psicopatia. Porque a gente sabe que é um fator de risco. Uma criança psicopata, um adolescente psicopata dentro do hospital é um fator de risco. Nossa, que triste. Tá certo. A outra pergunta é se não seria possível, doutora, fazer uma campanha, né, dentro do espiritismo aí nas redes sociais, mas no futuro, para esclarecer a respeito da mediunidade, né, nas crianças. Porque fala-se muito pouco e hoje em dia tem muitas crianças, né, nessa situação, sendo com médios, com mediunidade. Nós temos aí mediunidade na infância, né? Tem essa palestra aí, no YouTube tem aí, mediunidade na infância, certo? Às vezes eu levo esses temas também para o interior, porque os pastores gostam muito de explorar isso aí e dizer que é o demônio, então a gente quebra isso no interior. Mas é importante a gente fazer essa divulgação para a gente entender. Agora veja, a mediunidade na infância exige também moralidade dos pais. Tem pai que tem mais amor à bebida do que ao filho. E se aquele filho for médio, né? Ele vai ter doença de pele, ele vai ter azia, ele vai ter vômito, ele vai ter diarreia e vão gastar tudo que tem dizendo que é doença material, porque não quer assumir que tem um médico dentro de casa. Porque se tem médico dentro de casa, vai ter que se moralizar todo mundo. Eles não querem. Eles não querem isso. Então eu posso fazer o quê? Eu digo para eles, olha, esse menino aqui tem mediunidade, certo? É sensitivo. Agora veja, bebida, cigarro perto dele. Vocês vão ter que repensar isso aí. E eu tenho que deixar de beber? Eu disse, para o seu filho ter saúde. Mas se você quiser beber, beba, porque seu filho não tem saúde. Tá certo, doutora. Obrigada. A nossa irmã Maria José, suas perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Doutora, conheci uma criança que uma vez escondeu o gato dentro da geladeira.
Mas mesmo assim, parecia uma criança tranquila. Hoje já é adulta. E vive trancada dentro do quarto, no celular. E não quis fazer faculdade, fazer vestibular. Seria trauma porque é filha de mãe solo e o pai não quis conhecê-la? Ou seria um processo obsessivo? Não, porque aí é um processo traumático, né? Porque, veja, existe criança que a gente vê que aquilo é inocência, aquilo não é maldade, né? A criança muitas vezes pegar um gato, colocar na geladeira, não quer dizer que ela seja um psicopata, né? É um tipo de ação compulsiva só naquele momento, né? Mas de repente ele pode voltar e tirar. Mas quando isso é uma sequência de animais e muitas vezes de maus tratos até com outra criança que está ali e a frieza de fazer, aí já é complicado. Então, essa pessoa tem um problema traumático. Esse problema traumático aí é emocional, viu? Eu já falei com a mãe, mas eles não acreditam para levar ela para fazer uma consulta espiritual, mas é muito católica, não acredita, né? Não pode fazer nada. A outra pergunta é: uma criança de 8 anos, que o pai morreu há 2 ou 3 anos, mais ou menos, e a mãe deu para um casal vizinho criar, porque ela não quis ter trabalho, né? E também para provocar a sogra, né? Mesmo assim, é uma criança dócil. E outro dia ela falou para a avó: vovó, acho que minha mãe não vai se salvar, porque ela faz coisas erradas. A mãe às vezes é vizinha, mas a mãe às vezes passa até de 3 dias sem vê-lo, né? Mas mesmo assim ele gosta da mãe. Podemos dizer que isso é um espírito evoluído? Olha, veja só. Os espíritos evoluídos não se abatem com nada. Porque, primeiro, eles são filhos de Deus. Eles não são filhos de um pai nem de uma mãe ingrata, não. De jeito nenhum. Certo? Então, por mais ingrata que seja aquela mãe, né, e o pai, por mais ruim que ele seja, ele volta o pensamento para Deus. Eu sou filho de Deus. Eles me colocaram no mundo, mas meu pai maior é Deus. Eles se ligam nisso e superam tudo isso e são gente de bem, né? Eu acho que é o caso dele. É uma criança tranquila. E esse casal é um pessoal da igreja e são muito direitos, sabe? Eu acho que foi melhor. Ele deu, foi sorte dela doar a ele, porque se fosse criado por ela, coitado. Mas aí você veja que ela foi mãe biológica, mas o casal que está aí foram designados pela justiça divina para conduzir a evolução do espírito. Pois é. Tá bom, doutora. É o que eu pensei. Obrigada. Nossa irmã Maria de Lourdes, suas perguntas. Boa noite, doutora. Quando a criança tem má tendência e os pais tentam e não conseguem corrigir, os pais sendo moralizados, como fica perante a justiça divina? Olha, a tendência é algo que você traz naquilo que você errou. E a esperança é a educação materna e paterna. Se você não consegue, você não falhou. Quem falhou com você foi o espírito. E se esse espírito falhou com você, o compromisso dele aqui no mundo espiritual é muito grave. Porque a mãe deu exemplo, o pai deu exemplo, ele não quer exemplo nenhum. Então, provavelmente, numa próxima existência, ele vai nascer órfão. Ele vai perder o direito de maternidade e paternidade. Ele vai ter que se virar sozinho. Porque a chance que ele teve de evoluir, ele jogou fora. Ele não quis. E muito espírito desse não tem nem o que reclamar. Porque os pais fizeram de tudo para ser homem de bem. E eles não quiseram. Então, a prova deles vai ser bem difícil. Entendi, doutora. E a minha segunda pergunta é também relacionada aos pais, né? Quando a criança tem mediunidade e os pais não aceitam, e aí os pais não aceitam porque não querem assumir compromisso, né, com o filho. Essa criança responde alguma coisa perante a justiça divina porque não vai desenvolver sua mediunidade? Por culpa dos pais? Está na fase da infância, né?
Mas chegando na fase da adolescência, se for um espírito determinado, ele deixa até a família em prol da missão dele. Porque a missão dele não vai depender de pai e de mãe, não. A missão é dele. Então, o pai e a mãe vão impedir essa missão? Não. Então, esse eu chamo de espíritos determinados no bem. Se são determinados no bem, não tem ninguém que o impeça de fazer isso. Pode impedir na infância, mas eles não vão crescer? Então, ora, temos um exemplo bem claro disso, São Francisco de Assis. E aí? Ele não abandonou a riqueza toda, pessoal, para servir os pobres. Ora, o pai de Francisco não era rico? Ele deixou tudo? Porque para Francisco, ele não veio para a riqueza, ele veio para a missão. Então, era um espírito determinado. Moisés não foi criado por quem Moisés foi criado? Não foi pelos egípcios? Educado pelos egípcios na cultura do politeísmo? Quando Moisés disse, começou a minha missão agora, eu não vou seguir nada do que eu aprendi nessa educação. Eu vou seguir Deus. Então, por isso que os médios não me venham com desculpa de falar assim, olha, por causa da minha mãe eu não posso vir, não. E você não veio só para sua mãe, você veio para os necessitados. A sua mãe merece respeito, concordo. Mas você tem que compreender que o compromisso que você assumiu também foi com os necessitados. Aí tem muitos adolescentes que eu vejo aqui que começa, parece um foguete e daqui a pouco a metamorfose vira tartaruga. Como é que pode? Aí, por que você não vem? Olha, doutor, sei não, minha mãe sabe. Então, eu vi aqui faz uns 5 anos uma mãe que chegou aqui para conversar comigo sobre a filha, né? E ela pediu um particular. A filha sentou-se aqui, vamos conversar. Ela disse, olha, doutora, eu vou dizer uma coisa à senhora, se liga. A senhora sabia que a minha filha está perdendo a juventude dela? Sabia não, está perdendo aonde? Aqui. Eu disse, aqui tem bebida. Aqui tua filha dança para mexer o corpo todo. Aqui é um lugar de viciação. Não é, né? Então, aqui se encontra a luz. Aí você está reclamando porque a menina está vindo aqui no domingo, a menina está perdendo a juventude dela. E a semana toda, o que é que essa menina faz? Me diga. Aí o que é que acontece? A mãe botou pressão, a menina saiu e agora só vive nas danças. Já tentou suicídio 2 vezes. E aí, a culpa foi minha? Por isso que eu disse naquela palestra de domingo, tem mãe que é pior do que um obsessor. Porque se fosse a minha filha, que estava aqui dentro, né, vindo aos domingos, renunciando lá fora um monte de loucura, eu diria para um médico espiritual, obrigado por tudo. Obrigada, meu Deus, que a minha filha está aqui dentro. Mas ela tirou a filha dela para quê? A filha dela, uma pessoa boa, mas olha no que ela transformou a filha. Então, aquilo que é bom para os filhos, a mãe tem que apoiar. E ela não apoiou a menina aqui dentro. Então, a menina se desviou, de repente me disseram que a menina estava bebendo, de repente a menina estava exposta em rede social, com roupas inadequadas. O que foi que essa mãe fez? Ela foi pior do que um obsessor para essa filha. Ela destruiu a filha dela. Então, ela não veio mais aqui, eu acredito, com vergonha. Porque ela se lembrou do que eu disse. Aqui há luz. Aqui dentro ela está protegida. Todo mundo gosta dela aqui dentro. Ela levou essa filha para o caos moral. A responsabilidade aí é dela. Entendi, doutora. Obrigada. Seu Barbosa, por gentileza, sua pergunta. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Eu fiz só uma pergunta, porque a minha é grande, vale por 3. Em um centro espírita, chegou uma senhora com sua filha de uns 10 a 12 anos, que estava sofrendo influência de um espírito brincalhão. Quando aproximava alguém, ela começava a gritar, não me encoste, não toque em mim, deixando todos sem ação. Aí alguém da casa se aproximou e houve a mesma explanação, não encoste aí. Aí ele afastou, ficou de costa, deve ter feito uma prece ou aplicado um passe à distância e a menina voltou ao estado normal.
e a mãe, aos prantos, disse que há 3 dias ela estava falando com a voz de homem. É possível alguém fazer isso sem ser médium? Não, aí você tem uma médium sonambúlica, não foi espírito, não. A modificação de voz, como acontece com o médico que eu trabalho, só acontece porque ele é sonâmbulo. Né? Então, a questão aí está relacionada ao sonambulismo, não existia entidade. Então, quando ela dizia assim, não me toque, né? Era ela que dizia, não era o espírito. Quando ele deu o passe nela, ele tirou ela de transe e ela voltou ao estado normal. Só que no movimento espírita se fala sobre sonambulismo, mas não se sabe tratar o sonâmbulo. É muito complicado. Você fala sobre sonambulismo, mas como se trata o sonâmbulo? Você não sabe. Então aqui existem sonâmbulos que eu observo também, que quando eu vou fazer a cirurgia neles, eles sentem os aparelhos. Eles sentem o corte, entendeu? Eles sentem a agulha da seringa. Mas ali é espírito? Não, ali não é espírito. Ali é mediunidade sonambúlica. Entendido. Muito obrigado. Obrigado também. Na sequência, a senhora Edilane, suas 2 perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Minha primeira pergunta é o seguinte. Uma criança que, ao tomar um passo no centro espírita, sente uma mão gelada no seu ombro, é a sua sensibilidade mediúnica se manifestando? Olha, essa mão gelada que ele sente aí, a mediunidade dele é de efeito físico, por isso ele sente, né? Ele sente ali, pode ser também o anjo de guarda dele que esteja ali, dizendo, olha, estou aqui. Mas nem todos vão sentir isso, porque não tem mediunidade de efeito físico. Essa materialização da mão acontece dentro do campo magnético dele. Só ele percebe, mas ninguém vê, né? Mas é médio de efeito físico. Ok, doutora. Minha segunda pergunta é o seguinte. Nos centros espíritas, as crianças são aceitas na evangelização e colocadas em ciclos de estudo de acordo com a sua idade. Já nos hospitais espirituais, eu vi que elas passam por tratamento antes de irem para a evangelização. Qual a importância desses tratamentos antes, doutora? Avaliação psicológica e espiritual, viu? Porque todos os médicos espirituais que trabalham aqui na clínica médica, quando vão mandar a criança para evangelização, eles me mandam para cá. Aí eu vou avaliar o caso. A criança passou por tratamento, não tem mais perseguição, vai para a evangelização. Se a criança apresentar psicopatia, a mãe está escondendo. Mas eu estou vendo que ela tem psicopatia. Aí não vai para a evangelização, porque tu pode ter um prejuízo enorme. Aquela criança, se entrar no banheiro com a outra, ela mata. Então, o risco é muito grande, não pode. Então, o que é que eu digo? Olha, eu não posso mandar para a evangelização. Então, eu acho melhor procurar psicólogo. E o caminho não é esse, não. Que você não vá pelo coração. Os receitistas vai muito pelo coração, vai muito pela emoção. Melhor falando, vai muito pela emoção, não vai pela razão. E receituário, pessoal, é razão, não é emoção. Vai ter que ver que aquilo ali vai prejudicar. Então, se vai prejudicar, não dá, certo? Então, por isso que a gente tem todos os cuidados com relação a isso. Então, se alguém na evangelização apresentou problema, a gente bota em tratamento. Não coloca mais ali. Bota em tratamento, quando melhorar, retorna. Certo? As mães entendem que a criança está com um problema. Mas se eu manter lá, ele vai agredir um filho lá de alguém. Quem é que vai gostar do seu filho agredido aqui dentro? Ninguém vai gostar. De quem é a responsabilidade? É do hospital. Então, o que é que a gente diz? Olha, eu fiquei sabendo que seu filho deu um empurrão lá num e outro, então é melhor colocar em tratamento. Tira de lá. Aí você consegue manter aquela evangelização ali, passando de nível até chegar ao grupo jovem, porque ele está sem obsessão. Ok, doutora, obrigada. A nossa irmã Ana Marisa, suas perguntas. Boa noite, doutora. Doutora, uma mãe que é médium tem 2 filhos. Um é autista. O outro, desde muito jovem, 5, 6 anos, já tentou se matar várias vezes. A mãe pega ele amarrando corda no pescoço. E agora, na pré-adolescência,
algumas vezes ela acorda e ele está com faca, para matar quem está dormindo. E ela já fez parte de algumas instituições espirituais e hoje fica só em casa. Ela diz que incorpora, não consegue controlar, acaba incorporando. Como ajudar, principalmente as crianças, doutora? E no caso dessa criança vir a realmente se matar, como fica a condição dela, que é uma predisposição que ele tem desde pequeno? Olha, ninguém tem uma predisposição se não tem um trauma, viu, Marisa? E esses traumas são de abusos sexuais. Entendeu? Então, é preciso investigar isso profundamente para saber onde começou o problema. Porque eu não considero isso uma questão psiquiátrica, né? Eu já vi muito caso assim. E eu vejo que a criança muitas vezes guarda e quando vem o foco do acontecimento, ela tenta se matar. Não é uma tendência que ela tem, é um trauma que ela sofreu. Então, essa mãe que incorpora dentro de casa, qual é a necessidade disso? Se ela incorpora dentro de casa, ela quer jogar a culpa nos espíritos. Ela não quer ir profundamente pesquisar o que foi que aconteceu com essa criança. Onde foi que iniciou-se tudo isso? Porque isso é traumático, viu? Isso é traumático, de certeza é traumático. Porque a gente observa isso em alguns hospitais, tem casos como esse. E eu não vou muito pelo lado obsessivo, né? Eu vou mais pelo lado traumático. E a gente descobre que aquele trauma de abuso foi pessoas de dentro da família. Como a criança que sofreu esse abuso, ela não tem coragem de contar porque ninguém vai acreditar, ela termina se sacrificando. Entendi. Doutora, minha segunda pergunta tem a ver com aquele acidente da Boate Kiss. E um palestrante disse que quando os jovens estão sendo desviados, às vezes pela educação dos pais, a justiça divina chama todo mundo de volta. Por exemplo, vem um jovem, uma pessoa nasce, vem da colônia, vem com uma missão, e aí é desviado porque não é educado corretamente pela família. E quando a justiça divina vê que ele vai se endividar, então chama de volta. Isso é possível? Olha, vou dizer uma coisa. Quem vem de colônia é outro preparo, viu? Não tem nada a ver, não. O que eles colocam aí são ilusões da cabeça dele. Porque, olha, os espíritos que vêm de colônia jamais estariam numa boate. Né? Eu estaria lá numa igreja católica, numa igreja evangélica, tá entendendo? No budismo, no espiritismo. Mas os espíritos que têm essas características são espíritos que não vieram de colônia. Porque em colônia ninguém ensina isso. O preparo da colônia é outro, né? Porque todo mundo tem direito a chegar à colônia, mas quase todo mundo não quer. Quer ficar por aqui. E aí vem as viciações, essas coisas todas. Então, diante do fato de uma boate daquela, tá com bebida, com droga, com tudo, esses espíritos vieram de colônia, eles não têm característica nenhuma de colônia, né? Os espíritos característicos de colônia, eles são educados, eles são gentios, eles sofrem pelo sofrimento do próximo, tá entendendo? Eles tiram a roupa do corpo para dar ao necessitado. Esses vieram de colônia, sim, mas os outros não. Então essa informação é falsa. Tá certo, obrigada, doutora. A nossa irmã Dilma, as suas perguntas, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. Como é realizada a evangelização infantil dentro do hospital espiritual? Estão seguidas algumas orientações de federação espírita ou os hospitais eles já têm sua própria estrutura de orientação para criança e juventude e se tem como ter acesso? Olha, graças a Deus, a equipe de evangelização aqui é muito bem organizada. Tem sua própria estrutura, montada aqui mesmo para evangelizar essas crianças, está entendendo? A gente tem bastante crianças, eu só não mando mais criança para lá que não tem espaço. Então, esse material, você só vai ter eles quando tiver a fundação do Hospital do Crato, está entendendo? E quando tiver evangelização também em Petrolina, então o setor manda toda a apostila de acordo com a idade de cada um. Ok, obrigada. A outra pergunta, doutora, é, considerando que só a evangelização, como foi colocada, não resolve os problemas, né? Visto que está apenas no campo teórico,
Quais são as práticas que essas crianças e adolescentes podem estar realizando dentro dos hospitais espirituais e como incentivá-las? Eu acho que a convivência deles comigo, eu incentivo muito eles, sabe? Quando eles estão aqui na escala, eu presto muita atenção neles, porque muitas vezes eles não têm atenção em casa, né? Às vezes eu pergunto, e aí, tá gostando do trabalho? E aí, tem alguma dúvida? Você está gostando de estar aqui dentro mesmo? Então eu tento me aproximar o máximo possível deles para entender o mundo que eles se encontram. Então por isso que eles vão crescendo, aí depois chegar para mim e faz, doutor, eu vou fazer o Enem para medicina, porque eu gostei de ver isso aqui. Aí eles já se dirigem, ó, tá vendo, para medicina. Onde muitos aqui estão em medicina porque trabalhou aqui, né? Junto conosco aqui. Isso é de suma importância para eles. Sabe por quê? Porque eles receberam uma base aqui, uma base humana, não foi uma base de interesse. E eu digo sempre para eles, olha, se você for um médico, seja um médico humano. Não seja mercenário. Porque você não veio para isso. E graças a Deus, nós teremos aqui futuramente vários médicos espíritas que foram nascidos e criados aqui dentro. Obrigada, doutor. Obrigado também. As nossas últimas duas perguntas, doutora, é com a senhora Giovanilde. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Uma criança de mais ou menos 12 anos que apresenta anorexia, não quer se alimentar, tem insônia, isso é causado por influência espiritual obsessiva, esse problema? Olha, vê mesmo, existem problemas aí que eu considero questões familiares traumáticas dentro de casa, e muitas vezes o bullying começa pelo pai e pela mãe também, viu? Muitas vezes começa por aí e complica essa situação. Mas eu já vi casos de hipnose, no caso da anorexia, que o hipnotizador, quando a criança, ou melhor, o adolescente ia para o espelho, ele projetava que ela estava gorda. Olha só. Então aí é um caso obsessivo, né? Projetava que ela estava gorda. Outras ele projetava que ela era feia. E ela, quando olhava no espelho, ela dizia que era feia. E não era feia. Então você imagina a hipnose disso tudo, né? Então existem várias questões relacionadas a isso, né? E uma das questões relacionadas a isso que eu não considero projeção hipnótica é justamente bullying de pai e mãe, né? Nem de escola, bullying de pai e mãe dentro de casa, né? Que começa assim, ó. Olha, fulana, tu tá engordando, viu? Olha, fulana, daqui uns dias tu tá com São Tonel, se dá certo não. Isso aí, a coisa é séria. Por quê? Ela vai dizer o seguinte, a partir de agora eu vou querer ter um corpo tipo assim, modelo meu, e agora? Então, quando ela olhar para o espelho, ela vai ver tudo aquilo que você disse. E vai terminar você perdendo seu filho. Pronto, a minha segunda pergunta, doutora Cristina, como identificar se uma criança ou adolescente tem mediunidade de efeito físico? Quais os sintomas que ela apresenta? O sintoma o livro saiu do canto, ele sai correndo junto com o livro, né? De medo. Esse é o sintoma que ele vai sentir. Então ele está ali, daqui a pouco o lençol descobre ele. Então, são mediunidades de efeito físico. Agora, essas mediunidades de efeito físico, elas não são acompanhadas por espíritos bons, viu? Aí tem uma questão muito séria. Qual é a condição moral desse médico? Porque a mediunidade de efeito físico acompanhada por mentores não acontece isso. Acontece cura instantânea, acontece materialização de luzes. Então, se está acontecendo isso, juntou o efeito físico com as obsessões. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Obrigado a todos também. Doutora, foram nossas últimas perguntas. A palavra está com a senhora para fazer as considerações. Depois eu peço que a senhora faça a nossa prece de encerramento. Agradecendo a todos vocês pelo estudo, né?
O estudo está bom porque as perguntas são muito objetivas e a resposta também é muito rápida, né? E dá para a gente ter um estudo bem dinâmico quando vai para a rede social, né? O pessoal gosta dessa dinâmica. Senhor, fazei-me de todos nós instrumento do teu amor e da tua paz. E Dr. Ricardo Menezes visite todos os alunos desse curso, Senhor, em seus lares junto com a sua equipe espiritual. E que todos recebam nessa noite, de acordo com seus merecimentos. Em teu nome, Senhor, damos por encerrado o nosso estudo. Fiquem com Deus.